Gente, bom dia. Hoje é dia 8 de abril de 2024 e nós estamos no quarto encontro desse grupo de estudos da reforma tributária. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o princípio da neutralidade e o princípio da não cumulatividade. Mas antes de nós entrarmos nesses dois princípios, eu vou repassar, eu vou retomar mais uma vez dentro daquela ideia de uma rápida repetição. Eu vou passar pelos elementos principais aqui, mais uma vez, do IVA dual. Né? Nós estamos ainda no IVA dual. Eu trouxe uns slides hoje, a pedido de alguns que têm participado conosco. Então, eu vou compartilhar uns slides aqui, são pouquíssimos, mas que têm uns textos de lei, 2, 3, 4 artigos, e um rápido desenho aqui do que a gente vai falar. Certo? Então, vamos lá. E fiquem à vontade para trocar ideia, para abrir o áudio, para a gente conversar quando vocês entenderem necessário e ficarem confortáveis. Então, eu vou ver se eu tiro aqui 10 minutinhos, no máximo 15, para retomar as principais características do IVA dual. Então, como traz aqui o dispositivo, o artigo seguinte, eu trouxe aqui, ó, o IVA do IVA dual, o 149B da Constituição Federal. Quais são as principais características do IVA dual? É um tributo, né? Um tributo com dois filhotes, um imposto e uma contribuição, imposto dos municípios, estados e Distrito Federal e uma contribuição da União Federal. Né? É um imposto dual, tem uma dualidade, a repartição dele, ele tem toda a ideia constitucional é que ele tem uma mesma estrutura, mesmíssima estrutura, mas o orçamento, a gestão dele, aí a gente vai entender que sejam separadas. Então, quais são as principais características do IVA dual? Base ampla. Por exemplo, a gente traz a locação para dentro dessa base. Então, a materialidade, que antes a gente ficava numa briga entre serviços, mercadorias, industrialização, a gente acaba com toda essa briga, por isso que vem essa nomenclatura, bens e serviços, né? Excluiu-se, inclusive, o termo produto. E aqui um grande ganho para a arrecadação, para essa inclusão, e muito possivelmente para o fim de grande parte da litigiosidade, são os bens imateriais. Princípio do destino. Esse, eu costumo dizer, eu gosto de ver essa ideia de princípio do destino como a seguinte, uma comparação, né? Assim, a gente tira os holofotes dos empresários e coloca os holofotes nos consumidores, naqueles que efetivamente adquirem o produto e que vão consumir o produto, né? Uma reforma sobre o consumo. Então, todo o enfoque sai do empresariado e vai para o consumidor, para aquele que adquire o produto na ponta final da cadeia. Então, quando o holofote sai do empresário, eu já aproveito e já faço esse gancho, nós temos o fim dos benefícios fiscais, que foi uma das maiores brigas para a validação, aceitação e aprovação da reforma tributária. Alíquota única em que sentido? Estados, municípios, Distrito Federal e União Federal, a autonomia desses entes públicos se centra na possibilidade de eleger a alíquota que eles querem cobrar. E vejam, a alíquota única não teremos mais distinção de alíquota entre produtos, entre bens. Eu não vou ter uma alíquota de 15 para um produto e de 10 para outro, não. Se o governador de Pernambuco eleger uma alíquota de 12,3, essa alíquota de 12,3, ela alcançará todo e qualquer bem produzido todo e qualquer bem que tiver como destino aquele ente público. E o princípio do destino significa que o dinheiro da arrecadação vai ficar no local no domicílio
do destinatário, e não mais no local onde o produto foi produzido, aquele bem ou serviço foi produzido. Um outro grande motivo de guerra fiscal entre entes públicos, e talvez aí por isso o período de transição para os entes públicos seja de 50 anos, né? Para nós, contribuintes, consumidores, aqui nós estamos olhando para um período de 10 anos, mas o ente público, ele olha para um período de 50 anos, porque nesse período vai haver uma equalização para que não tenha um descompasso, uma queda, uma elevação muito grande de arrecadação para os entes públicos. E nesse quesito da alíquota, eu vou pular para o item 6 do que está, dessas características que está aqui na tela, para dizer o seguinte: a única distinção na alíquota, ela vai estar vinculada aos regimes tributários. E aqui eu me refiro especificamente ao regime tributário diferenciado, que são aqueles regimes que estão disciplinados no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 9º, que são os prestadores de serviço. Nós ainda não sabemos quais prestadores de serviço, serviços de saúde, serviços de educação, dispositivos médicos, aí tem um rol aqui de 13 regimes diferenciados que acompanharão esses 13 setores que serão beneficiados por uma redução da alíquota. E se a redução da alíquota for de 60%, ela será em 60% em cima do valor da alíquota estabelecida por aquele ente público. Então, a alíquota final será a somatória da alíquota do município com a alíquota do Estado e a alíquota da União Federal. E aí, se alguém me perguntar, mas a arrecadação, o pagamento desse tributo vai ser em uma guia, duas guias, uma guia IBS, uma guia CBS, isso nós ainda não sabemos, também estamos aguardando. Mas, naturalmente, a sociedade civil, né, nós estamos ali brigando por uma simplificação, que inclusive é um dos princípios desse sistema tributário nacional, para que haja uma observância dessa praticidade, tanto, e aí o artigo 156b diz ali que, no parágrafo 1º, inciso 5º, que é um dispositivo muito interessante do artigo 156b, que fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e judicial serão realizados no âmbito de suas respectivas procuradorias, né, administrações, que poderão compartilhar competências, e que caberia ao comitê gestor a coordenação desse compartilhamento. Então, a emenda constitucional, ela trouxe uma possibilidade, uma abertura para que a lei complementar, que já foi escrita agora, né, por esses grupos de trabalho, e que já estão na Casa Civil para validação e posterior divulgação para o público, para nós, aí na próxima semana, talvez, já conferiu essa possibilidade para que as leis complementares que estão por vir façam um desenho de uma administração integrada, coordenada, tanto em termos de fiscalização, lançamento e cobrança, que, né, é a estruturação, vai ser o dia a dia, o pragmatismo desse IVA dual. E aí, para finalizar essa etapa aqui, a IBS e CBS possuem mesmos sujeitos passivos, mesma base de cálculo, não incidência e cumulatividade. Então, esses elementos aqui, eles estão especificamente no artigo 149b da emenda constitucional, né? Agora a gente já pode dizer da Constituição Federal, né? E são elementos estruturais desses dois tributos. E vale dizer que aqui, o parágrafo único desse dispositivo diz que as regras de imunidade, as regras jurídicas, né, da imunidade aplicáveis ao IVA dual
serão as regras dos impostos e não a regra das contribuições, porque elas são distintas. Mas com esse parágrafo único, nós já entendemos que o IVA dual deve guardar aqui relação na sua imunidade com o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Agora, eu vou passar, vamos bater um papo sobre as regras de não cumulatividade e de creditamento. Mas antes de passar, alguém gostaria de fazer ter algum comentário, algum questionamento, alguma colocação sobre esses elementos aqui estruturais? Lembrando, só para todo mundo ficar, nós ficarmos na mesma página mais uma vez, né? Os 3 regimes tributários, quais são? D, E e F, né? D, E e F, só para a gente ficar mais fácil para a gente. Diferenciados, específicos e favorecidos. Diferenciados são aqueles, eu falo no sentido positivo, tá? Que foram lobbies que foram feitos durante esse processo legislativo, mas lobbies muito positivos e muito válidos, porque foram acolhidos pela sociedade, como, por exemplo, os prestadores de serviço médico, né? Que entraram nesta lista de um regime tributário diferenciado. O regime tributário diferenciado, neste regime, haverá uma redução da alíquota. E esta redução da alíquota do diferenciado é muito relevante para nós entendermos também aí os reflexos no princípio da neutralidade e da não cumulatividade. Quais são os regimes tributários específicos? E os específicos, eles estão no parágrafo 6º do artigo 156-A, tá? O parágrafo 6º desse dispositivo, ele traz pontualmente, isso é muito importante, ele traz pontualmente quais serão os setores abrangidos pelos regimes de tributação específica. E o que eu acho que é válido lembrar aqui, os regimes de tributação específico não significam um aumento ou redução da tributação, né, de um privilégio, de um benefício. Não é isso. A ideia é, em razão da especificidade econômica desses setores, eles precisam de um regramento, de uma condução distinta da condução padrão do IVA dual. Então, por exemplo, aqui nós temos tributação de combustíveis e lubrificantes, tributação de serviços financeiros, operação com bens imóveis, que vocês imaginem a venda de bens imóveis ser gravada pelo IBS, suponhamos aqui, só para facilitar minha conta, tá bom, gente? Por favor, que uma alíquota de 30% e a gente tenha um aumento de 30% na venda dos imóveis, é uma coisa inviável, né? Então, são regimes tributários específicos. Eu acho que esse exemplo grosseiro ajuda a gente a compreender isso melhor. Olha, planos de assistência à saúde. Vejam que os planos de assistência à saúde estão dentro dos regimes tributários específicos. Os serviços de saúde estão dentro do regime tributário diferenciado. Certo? Vou repetir. Planos de assistência à saúde é uma atividade operacional que será regulamentada pelo regime tributário específico. Já os serviços de saúde estão dentro do regime diferenciado, que é aquele que tem uma redução da alíquota. E, por fim, o regime tributário favorecido, que é Simples Nacional, Zona Franca de Manaus e regimes tributários aduaneiros. Regimes aduaneiros, né? Lembrando que a Zona Franca de Manaus foi um dos, eu costumo dizer, que é como eu vejo, que foi um dos últimos obstáculos à aprovação da reforma tributária, em razão de uma grande briga da Zona Franca com toda essa na condução, a manutenção dos benefícios, e como que isso se daria em razão de uma simplificação do sistema e como que a Zona Franca de Manaus conseguiria se manter dentro de um privilégio tributário.
Isso é um ponto de, particularmente, uma curiosidade muito grande minha de saber como isso será abordado pelo texto da lei complementar. Certo, moçada? Algum ponto aqui? Sigamos? Então vamos lá. Bom, eu queria ficar 15 minutos nessa parte inicial para a gente falar do tema de hoje. Qual é a minha proposta de hoje para a gente fazer uma primeira abordagem, né? Porque eu acho que a gente vai repetir várias vezes aqui, Alessandro, aproveitando o seu gancho, a gente vai passar várias vezes pelos mesmos pontos, porque agora, né, a gente só tem o esqueleto, daqui a pouco a gente começa esse desenho mais minucioso. O princípio da neutralidade, princípio da não cumulatividade. Qual que é o primeiro regra, primeira norma em que aparece esse termo? No artigo 149b, que aparece aqui, que o IVA dual, o IBS e a CBS, né? E IBS aqui é o artigo 156A e a CBS, artigo 1955. Então, a questão é, esses dois tributos, né, que representam o IVA dual, eles devem observar, vejam que o termo é observarão as mesmas regras em relação às regras de não cumulatividade e creditamento, né? Lembrando que nós podemos, né, ver aqui a regra, o que se chama de regra de não cumulatividade, como um princípio norteador que é viabilizado pelo método do creditamento. Passo seguinte, vamos para o princípio da neutralidade. E antes de, eu vou voltar no slide anterior, mas só para mostrar para vocês, vejam só. O princípio da neutralidade, ele aparece no parágrafo 1º do artigo 156A da emenda constitucional. Então, aqui, o 156A, ele trata o artigo 156A, ele dispõe sobre o IBS. Mas, quando nós vamos lá no artigo da CBS, que foi disciplinada pelo, aqui, ó, 1955, ele diz, em determinado dispositivo, que agora eu não me lembro qual, e ele cita quais são os diversos parágrafos, incisos do artigo 156A que serão aplicáveis à CBS, ok? Então, a CBS ela vem com um disciplinamento muito delineado e no artigo 195, parágrafo 16, da CBS, ele diz quais são os parágrafos que serão aplicáveis à CBS. Tudo bem? Então, a gente faz um arrastamento ali e vê quais serão aplicáveis à CBS. Então, vamos lá. Princípio da neutralidade. O princípio da neutralidade, ele vem como um quase sobreprincípio aqui para o IBS e para a CBS. Vejam que o parágrafo 1º, o imposto previsto no caput, que é o IBS, será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte: ato contínuo, ele traz 13 incisos com regras primordiais à validação da neutralidade do IBS e da CBS. Antes de passar para esse dispositivo, eu vou voltar nesse slide aqui, e esta fala, em muito respeito e lealdade, é uma fala do Rodrigo Frota em um evento do NEF, da Fundação Getúlio Vargas. E eu achei muito interessante essa fala dele, por isso que eu vou repetir para vocês aqui. Ele faz uma abordagem sobre, em determinado momento, ele está falando sobre o possível regime que disciplinará os combustíveis lubrificantes dentro aqui do regime tributário específico, pela especificidade do setor, e no início dessa fala dele,
ele traz 4 grandes problemas, o que ele chama de desvios, do princípio da neutralidade. E eu achei tão valioso esse comentário dele, que eu vou repetir para vocês. E ele traz 4 pontos de atenção sobre o princípio da neutralidade. E ele diz o seguinte, o que ele chama de desvio tipo 1. Ele diz que nesse desvio do tipo 1, os entes públicos limitam o crédito tributário, logo invalidando, inviabilizando a efetivação do princípio da não cumulatividade. Certo? Isso ele chama de desvio do tipo 1, o que gera uma imensa litigiosidade, né? Contribuinte brigando com o fisco pela validação e apropriação de determinados créditos, que é o que nós temos assim aos montes em todos esses tributos que serão substituídos, né, com exceção do IPI, que não desaparecerá. Ele não será substituído. Ele será reduzido à alíquota zero e ele será mantido para a Zona Franca de Manaus. E com outros asteriscos aí, que agora não é o momento de nós desviarmos aqui a fala. O que o Rodrigo Frota chama de desvio tipo 2 do princípio da neutralidade? Aí ele já vai para o oposto, é o inverso, a antítese do desvio tipo 1. É o creditamento superior àquilo que foi pago na etapa anterior. E aqui, eu não me lembro se ele deu esse exemplo, mas agora eu pensei, é um grande motivo de guerra fiscal, né? Quando o Estado concede um benefício que é firmado em um TARI, e muitas vezes não se tem conhecimento público desse acordo que foi feito, e a gente fica naquela briga entre o que aparece na nota fiscal e o que efetivamente foi pago, o que foi concedido. Quando isso entra em um outro estado, o contribuinte, quando adquirente, ele vai se creditar daquele montante, o estado do destinatário não concede, glosa aquele benefício, enfim. A gente tem uma série de problemas em relação a esse desvio do tipo 2, que gera uma grande onerosidade para os entes públicos e é um motivo muito forte da nossa atual guerra fiscal. O que ele chama de desvio do tipo 3, aqui eu acho que é o coração, talvez, para a gente entender o princípio da neutralidade, que está sendo muito propagado aqui no IVA dual, né? E é o elemento matriz do parágrafo 1º do IBS, do artigo 156-A, é o que ele chama de distinção de tributação entre empresas do mesmo ramo de atividade operacional. Então, o que significa isso? Aqueles que conseguem construir um arranjo operacional de maior lapidação técnica, aquele que se vale, em outras palavras, melhor das regras do jogo jurídico, tem uma tributação menor do que outro concorrente no mesmo ramo de atividade. Isso todos nós conhecemos muito bem, né? A abertura de uma planta industrial em determinado estado, em determinada região, município, a cisão das atividades da operação de uma empresa, uma atividade industrial, uma outra comercial. Então, toda essa segregação do operacional em razão exclusivamente da tributação, da possível redução da tributação. Ele chama isso de um desvio tipo 3, e para aqueles que ainda não entendem bem o princípio da neutralidade no IVA, eu acho que esse é a melhor forma de se compreender o que é o princípio da neutralidade, é pensando nesse desvio do tipo 3. E o desvio do tipo 4, que eu achei muito interessante ele trazer esse elemento para o princípio da neutralidade, é o que ele chama de não pagamento, né, um menor pagamento ou não pagamento do tributo em razão da ineficiência da cobrança. E eu acho que esse ponto é muito valioso, é muito rico também, porque dialoga muito com a reforma do processo tributário, que são os 7 PLs em reforma tributária,
mediação, arbitragem, que estão por vir aí, e nós temos uma super especialista, uma especialistíssima nessa temática de arbitragem e mediação, não é, Júlia? Você está por aí? Estou por aqui, sim. Júlia, aproveitando, Júlia, depois, ou agora, conta para a gente do IBAT, às vezes alguém deseja se associar, deseja acompanhar os trabalhos do IBAT, porque o trabalho de vocês vai ser cada vez mais relevante para tudo isso que está acontecendo, né? Esperamos que sim, a gente existe para isso, né? O IBAT foi fundado em 2019 para trabalhar pela aprovação de uma legislação de arbitragem tributária no Brasil, porque em 2019 foi quando o primeiro PL sobre o tema 4257 foi apresentado, e ali já começamos a trabalhar sempre oferecendo sugestões de aprimoramento, apoio político, técnico para esses projetos. Agora a gente tem o projeto da Comissão de Juristas, que é excelente tecnicamente, né, no qual você trabalhou bastante, estamos muito animados aí com a aprovação. Também mandamos nossas contribuições, o IBAT apresentou algumas emendas, um projeto que a gente já considera muito bom e que já é uma evolução dos anteriores. E nós fazemos reuniões técnicas, eventos mensais, no mínimo mensais, trazemos especialistas para debater o tema. Quem tiver interesse em participar, pode me procurar, vou mandar meu e-mail aqui no chat, e também pode conhecer mais o IBAT pelo site, IBAT com dois T's no final. Júlia, Tá por favor, bom. no chat, porque aí as pessoas podem conhecer. E a gente tem aqui a professora Mauritânia também, que está engajadíssima nesses debates, né? E acho que possivelmente vai ser a tese de doutorado aí, eu não sei, eu estou aqui dando spoiler e fazendo pressão psicológica na Mauritânia com isso, mas eu não sei se eu estou falando besteira, Mauri, não sei se você já fechou seu tema. Enfim, eu acho que aí esse quarto desvio, né, é interessante isso que o Frota colocou, que o não pagamento, né, a baixa efetividade da cobrança do crédito tributário gera um grande desvio no princípio da neutralidade também, porque gera uma desigualdade muito grande na tributação. Então, eu achei formidável repetir para vocês o que eu ouvi, porque eu achei muito valioso esses apontamentos que ele trouxe aqui sobre o princípio da neutralidade. Beleza, agora vamos entrar aqui, vamos para o próximo. Agora a gente entra no dispositivo, no artigo 156A, e eu transcrevi todos perdão, né, gente? Todo o parágrafo primeiro. Esse artigo 156A, ele é gigantesco, ele vai até o parágrafo 13, do 13º, mas eu transcrevi só um pedaço dele aqui, eu deveria ter colocado isenção e imunidade aqui também do parágrafo 7º, eu não coloquei, mas depois, se alguém puder copiar e colar aqui no chat para mim, por gentileza, o parágrafo 7º do artigo 156A. Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer uma apresentação para vocês desse parágrafo primeiro, mas eu tenho certeza que aí nós vamos discutir muito, muito. Tiago, obrigada pelo compartilhamento do parágrafo 7º. A gente vai discutir muito, muito esse parágrafo primeiro ao longo aí, acho que da nossa atividade, do restante da nossa atividade profissional, porque ele é o coração aqui do IBS e da CBS. Então, vamos lá. O parágrafo primeiro, Patrícia, fica à vontade. Você levantou a mão? Ou não? Enfim, se alguém quiser falar, fica à vontade. Eu acho que a Patrícia tinha levantado a mão, mas acho que foi um engano. O parágrafo primeiro, ele traz a materialidade, né? O fato gerador do IBS e CBS, que a gente já falou sobre isso, né? É a incidência sobre operações, com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Repetindo, o IBS e a CBS possuem uma base ampla. A ideia, durante o processo legislativo, toda a discussão da emenda constitucional, inclusive com
uma pretensão, e aí eu estou repetindo o que eu ouvi, uma pretensão de não elevar tanto a alíquota, é trazer para é ampliar a base de incidência e trazer aqueles que hoje não são tributados pelo ISS, pelo ICMS, pelo IPI, para dentro desse pacote da tributação do IVA dual. Então, IBS e CBS, além de terem a mesma base, terão uma base ampla. E aí a ideia é acabar com toda essa discussão, né? Se tributa isso, se não tributa aquilo. São operações com bens e serviços e direitos. Inciso segundo, alguém pode ler, por gentileza? Incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou de serviços, realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Obrigada, Julinha, pela parceria. Então, aqui, ó, ainda na materialidade, ainda no fato gerador aqui do tributo, acabou também essa discussão, é importação, não importa se é sujeito passivo habitual e não importa a finalidade. Vai ser tributado a título de IVA dual. Mais uma vez, base ampla, a gente amplia essa base de tributação. E aqui, eu não sei se o Leonardo, nosso vice-presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região, um porto relativamente importante, né? No Brasil, nas América aqui para nós, a gente vai entender aqui como que vai ficar esse creditamento com as importações, como que vai ter creditamento, não vai, como que isso vai funcionar, né? Como que seria o princípio da não cumulatividade aqui. Estou aqui acompanhando. Aí, Léo, olha, você fez apontamentos muito, muito pontiagudos, você foi muito pontiagudo semana passada. Quando você quiser trazer um olhar aí que complementa o nosso do jurídico, fica à vontade. Esse ponto aqui, né, Léo, é um aspecto que a gente precisa prestar muito atenção, né, em como vai ficar isso aqui. Sim, porque hoje a única coisa que eu vejo nesse ponto é sobre tributação para pagamento, para transferências bancárias de valores com destino final à importação de produtos, entendeu? Que isso não se torne tributado também na remessa, porque hoje é isento, né? Então, a gente espera que se mantenha dessa forma só, porque os serviços, sim, existem serviços que são isentos, existem serviços que têm a sua tributação, que depende do serviço, do local de destino do envio da mercadoria, como paraísos fiscais, e a remessa para fins de mercadorias é isenta. Mas Só o IOF, né? Você está falando remessa, você está falando de importação ou exportação? Importação ou exportação, tanto de recebimentos quanto de envios. Então, se eu vou comprar uma carga num país estrangeiro e vou fazer o pagamento dessa mercadoria para que seja produzido e enviado, hoje esse valor que eu remeto para fora do país, ele não é tributado. Então, a gente espera que se mantenha sem essa tributação, né? Ah, não. Porque Então, ele já vai ser tributado na importação do produto. Insumos, tá? Você recebe um insumo para produzir algo que vai direto vai ser exportado, né? Não, eu digo o pagamento. A Thalita, assim, por exemplo, eu vou importar uma máquina da Alemanha. Tá. Essa máquina da Alemanha vai me custar 1 milhão de euros. Esse 1 milhão de euros eu tenho que pagar à Alemanha, por intermédio de um contrato de câmbio. Esse pagamento à Alemanha hoje, o pagamento é isento. Então, a remessa do dinheiro para fora é isento. A gente espera que permaneça dessa forma. Porque depois, este valor ele vai ser tributado na importação do produto. Ou na exportação, a exportação que hoje é isenta, né? Então, quando você vende uma mercadoria para fora, você recebe dinheiro de outro país sem nenhum tributo, né? Você só paga o IOF. Então, a gente espera que se mantenha dessa forma, né? Que não se crie nenhum tipo de imposto sobre a remessa do dinheiro para fora com um destino final à importação de produtos, entendeu? Mas a gente não vai, Léo, até onde eu tenha compreendido, e a remessa dos valores
você está falando do IOF, não é um objeto desse debate agora. Agora, a aquisição dessa máquina de 1 milhão de euros, de reais aí, ela... Não, eu digo sobre a não cumulatividade, entendeu? Porque, por exemplo, se eu pago o imposto sobre a remessa do produto para fora, depois eu pago o imposto sobre o produto, eu estou pagando a duplicidade. Você concorda? Você está dizendo IOF, se ele vai ser inflado pelo valor do IVA dual na aquisição desse produto. Isso, ou EOF ou qualquer outro tipo de alíquota para envio desse dinheiro. Você feriria a não cumulatividade, entendeu? Então, não é exatamente sobre esse pagamento, eu digo mais sobre a não cumulatividade num processo tanto de IMPO quanto de exportação, entendeu? Tá, eu passei aqui para frente os slides só para a gente fazer um gancho sobre isso que você trouxe aí. Olha só, o inciso 9 desse parágrafo que a gente está abordando aqui, ele diz o seguinte, que o IVA dual não integrará sua própria base de cálculo, ou seja, foi um ganho para nós aí que não é um imposto por dentro, certo? É um imposto por fora. Então, isso não infla artificialmente a tributação, em relação ao próprio tributo. E que ele não integrará a base de cálculo do 1538, que aqui é o imposto seletivo, tá? É o novo tributo, imposto seletivo, e o artigo 1951, mas ele não diz sobre os demais tributos, entendeu, Léo? Então, ao que tudo indica, há este permissivo constitucional. Perfeito, entendi. Então, assim, é muito bacana esses exemplos que você traz da sua vivência e do dia a dia do mercado, né, do circuito da importação e exportação para nós. Então, assim, a gente não tem essa vedação constitucional, entendeu? O que durante o processo legislativo, Léo, foi uma briga muito grande, viu, para tentar deixar o mais neutro possível nesse aspecto, mas o grupo que brigou por isso não teve força para fazer isso prevalecer, porque o que a gente dizia assim, né, se a gente quer prestigiar o princípio da neutralidade, deixar as cadeias o mais livre de resíduo tributário, que é isso que você está falando, né, Léo? É um resíduo tributário que depois eu vou acrescer, eu não vou ter como me creditar disso. A ideia seria essa não tributação, mas a gente não teve sucesso nisso, e eu acho que a gente vai ter problema nesses reflexos todos que você tem apontado, Léo. Perfeito, tô aqui. Muito bom você ter falado isso. Inciso 3º, Júlia, me ajuda? Vamos bater nessa bola comigo e vai trocando ideia comigo, Julinha, aqui. Pode deixar. Se alguém mais quiser participar de estudos aqui, eu tô blá, 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 falando muito, mas... Senão sua voz, coitada, não vai aguentar, né? Não, e é bom aqui que a gente ter troca, a ideia é a troca. Com certeza. Bom, inciso 3º, não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos ou serviço, observado o disposto no parágrafo 5º, inciso 3º. Olha só, eu acho que aqui, Léo, mais adiante, nós vamos te convocar para esses grupos. O dia que a gente entrar nesses detalhes aqui, eu vou te convocar, quando a gente tiver esse delineamento melhor aqui do creditamento na exportação. O que acontece? Esse é um dos grandes desafios, é uma das maiores dúvidas. Em que aspecto, gente, para todo mundo ficar alinhado, quando será reconhecido o início da cadeia da exportação? Essa é uma dúvida gigantesca, e como será efetivado esse princípio da não cumulatividade na cadeia de exportação. Então, assim, até agora não há nada de tanta novidade aqui, né? Tributa a importação e não tributa a exportação. Mas o setor, os contribuintes que são eminentemente exportadores, grandes exportadores como o agro, as commodities brasileiras, a gente tem um acúmulo de crédito muito grande, porque para nós nos tornarmos mais competitivos mundialmente, a gente não pode
aumentar o valor do nosso tributo, diminuindo a nossa competitividade internacional, porque nós estamos tributando um produto que vai ser vendido fora. Nós temos que fazer exatamente o contrário, desonerar a cadeia da exportação para que tenhamos uma maior participação no mercado externo. E a professora Elisiane Angelotti Meira, acho que a Mauritânia aqui estava, as professoras Mauritânia e a professora Júlia estavam no bate-papo da semana passada, na entrevista sobre a mediação tributária, que eu fiz com ela no Mulheres no Tributário, e ela falou, ela é uma grande especialista em tributação aduaneira, no aduaneiro, e ela falou que o que a gente precisa estimular muito naturalmente a produção interna para aumentar a competitividade no mercado internacional. Não é verdade, Léo? Tem que movimentar mais os portos brasileiros, portos e aeroportos brasileiros, né, aumentando o estímulo da exportação. Sem dúvida, no agro, eu acredito que seja mais fácil você identificar. Por contratos previamente estabelecidos, você já consegue estipular a porcentagem da produção que será exportada e adquirida e consumida no mercado interno. Mas quando você traz isso para pequenas empresas ou para empresas que não têm essa programação, é impossível você ter uma programação para conseguir já isentar desde o começo da cadeia a operação. O que existe hoje, por exemplo, e aí trazendo como exemplo o drawback, você tem o isenção e suspensão. Então, a própria empresa pode optar por, ou ela já tem a programação e opta, olha, tantos por cento da minha produção será para exportação, e ela já pleiteia a isenção antecipada, ou ela pode fazer a isenção, na verdade. A suspensão é essa quando ela já tem o planejamento. A isenção é reposição de estoque, então ela já fez a exportação e ela pode reaver a mercadoria que ela utilizou com isenções. Então, talvez seja uma solução também para essa parte aí de isenção das exportações. Pois é, isso eu acho que deve ter sido assim, um desenho muito difícil na lei complementar, né? Porque a gente tem assim, de antemão aqui rápido, 2 grandes questionamentos. Quando se inicia a cadeia e qual vai ser o tempo de restituição, de compensação desse crédito acumulado? Né? Vamos supor, a gente pega uma cadeia do agro aí, uma plantação de soja, uma plantação de soja. Então, o produtor ele está adquirindo os insumos, ele está fazendo, ele inicia o gasto dele, o custo dele, e ele vai demorar para isso, para ele poder se compensar desse valor no pagamento do tributo relativo a essa plantação dele, né? A esse produto, a esse bem que ele vai dar saída. Então, como que vai ser? A lei complementar vai permitir uma compensação, uma restituição, vai dar um crédito presumido, não vai fazer a cobrança desse tributo, vai ser reduzida a alíquota. Então, são questionamentos desse ponto específico da exportação. A gente vai ter... E tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente se lembrar, né? Eu não sei aqui quem trabalha com agro. Não existe um agronegócio, né? O agro são muitos, é um macrosistema que existem grandes microsistemas dentro dele. São cadeias muito diversas, são jogadores com poder muito, muito díspares ali entre um e outro também, né? Então, esse regramento deve ter sido... Sem dúvida. Uma outra pergunta que eu te faço. Vamos dizer assim, uma colheitadeira que vai trabalhar tanto para exportação quanto para importação, ela deve ser exonerada ou não? Qual é o teu pensamento e o pensamento da... Essa colheitadeira foi adquirida no Brasil. Ou importada, tanto faz. Mas ela é considerada já início da operação da exportação ou não? Nossa, porque ela não trabalha só para exportação, e ela depois se torna um ativo fixo que pode ser utilizado de qualquer maneira. Ela tem esse benefício ou ela não tem? Então, vai longe a brincadeira. Bela pergunta. Bela pergunta. Vamos descobrir o que poxa, deve ter sido muito difícil. Olha, eu confesso a vocês, eu não queria de forma alguma estar participando desses grupos de trabalho aí do executivo,
no desenho dessas leis complementares. Isso deve ter sido um trabalho muito difícil. Nós vamos voltar nesse seu questionamento no futuro, hein, Léo? Próximo item aqui, para a gente bater um papo sobre esse dispositivo. Bom, aqui a gente tem a alíquota, os próximos incisos 4º, o inciso 4º, ele ressalva a ideia da unicidade dos dois tributos, legislação única e uniforme em todo o país, e essa ressalva que ele faz no inciso 5º é aquele dispositivo que eu mencionei com vocês, que eu acho ele importantíssimo, que eu li um pedaço dele, que fala sobre o inciso 5º desse, deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, tá. No inciso 5º aqui, ele vai falar, deixa eu ver, inciso 5º desse dispositivo. Ele é o que traz a liberdade de cada um dos entes estabelecer a sua própria alíquota, tá? Então, a legislação é única, com exceção deste, que é o único, efetivamente, a única liberalidade dos entes públicos com o IVA dual, gente, lembrem-se disso, é a alíquota única. É a única liberalidade dos entes públicos. Então, acho que dá para dizer que a competência dos entes públicos, ela ficou restrita ao estabelecimento das alíquotas. E aí essa legislação única e uniforme, ela é um grande desafio, penso eu, para o comitê gestor do IBS, que é o órgão especial que vai ser criado para instrumentalizar toda essa fiscalização, cobrança do IBS, né, lançamento tributário do IBS, e, para mim, vai ser um dos grandes protagonistas agora dessa reforma das leis complementares, é o comitê gestor, porque é ele que vai operacionalizar tudo isso, né? O inciso 5º, 6º e 7º também trata das alíquotas, então ele vai fazer um disciplinamento maior aqui nessas alíquotas, e lembrando, por que aí, a minha opinião, né, eu entendo que isso está dentro desse parágrafo 1º, que trata da neutralidade. E aí eu volto para aquele item do desvio que foi mencionado pelo Rodrigo Frota, no qual ele diz que uma operação, a produção de um bem, produto, serviço, ela não pode ter uma tributação distinta em razão da estruturação do negócio. Então, a ideia desse princípio da neutralidade é acabar com os nossos famosos planejamentos tributários nesse quesito, para redução da tributação. Item seguinte, a gente tem aqui esse inciso 8º, talvez o mais importante, se não o mais importante, do princípio da neutralidade, que é exatamente aqui, né, o princípio da não cumulatividade, ok, gente? O princípio da não cumulatividade, para além de estar mencionado no artigo 149b, cumulatividade, para além de estar mencionado lá no 149b da Constituição, que traz as regras primeiras do IVA dual, ele está desenhado agora aqui nesse inciso 8º. Esse inciso 8º, ele vai ser motivo de muito debate, e eu acredito que de muita litigiosidade, em razão dessa partezinha final dele aqui. Gente, alguém poderia ler, só para eu parar de falar um pouquinho aqui, para ouvir até uma outra voz aqui? Me ajuda aí, gente, só abrir o áudio aqui, dá uma lidinha rapidinho, assim. Será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações, nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Obrigada, Tiago. Olha, o princípio da não cumulatividade, nos termos em que está disciplinado aqui,
é um texto que eu ouvi um debate sobre ele que me marcou muito em 2015 ou 2016 no NEF, e desde então ninguém conseguiu oferecer um texto melhor para ser aprovado nessa tratativa da não cumulatividade. Aqui a ideia é uma não cumulatividade ampla, que é o que nós não temos hoje. E aí a gente volta para aquele primeiro desvio 1 do Frota, quando ele diz que o primeiro grande problema da não cumulatividade, que ele chama de desvio do tipo 1, é o represamento, o tolher o aproveitamento dos créditos pelo fisco. Então, nesta não cumulatividade ampla, tudo aquilo de quem está no meio da cadeia, todo produtor industrial, prestador de serviço que paga o IVA dual, e aí eu não vou falar do Simples, vamos deixar um outro dia para a gente falar do Simples Nacional, para a gente falar só do Simples Nacional, ele tem direito a se creditar de tudo que ele paga e que tem tributo. Energia elétrica, ele adquiriu produtos, ele adquiriu maquinário, tudo, a ideia é tudo que ele entra na empresa dele, é a empresa o que entra no negócio, o que entra no processo produtivo, qual a distinção? Agora, por exemplo, o exemplo que sempre rola nas rodas jurídicas Tiago Fernandes tem um escritório de advocacia, ele compra lá uma caixa com 12 vinhos e paga 500 mil reais em cada garrafa de vinho. Ele poderia se creditar desse IVA dual que ele pagou na aquisição desses vinhos, porque ele usa o vinho para servir os clientes dele? Então, essa vai ser uma discussão estrutural excetuadas exclusivamente as consideradas de uso e consumo pessoal, e aí vejam para onde que a bola está, especificadas em lei complementar. Então, esse tema é um tema que vai gerar litigiosidade inevitavelmente. A gente só tem que entender, talvez aí tentar prever o tamanho desse debate para as próximas décadas nos tribunais administrativos e nos tribunais de justiça, em relação ao tamanho da abertura ou da limitação da lei complementar, né? Thalita, a minha câmera está fechada, que eu tô na rua, que eu saí da academia aqui, estou ouvindo pelo celular. Eu acabei de voltar do Congresso do Paraná, e aí lá foi discutida essa questão do princípio da neutralidade, da não cumulatividade, como que ficaria a questão de quem seria a responsabilidade para reter esses valores acumulados pelos contribuintes para garantir que fossem devolvidos. E aí isso ficaria a cargo do comitê gestor, que teria não sei, a responsabilidade sairia da Fazenda, dando, eu acredito, mais segurança que esses valores seriam devolvidos. Porque, senão, se ficar na Fazenda, como hoje acontece várias modulações, e aí o contribuinte tem o valor acumulado e não consegue receber. Olha, você fez um comentário assim, nossa, valiosíssimo, valiosíssimo. Como que eu pronuncio o seu nome corretamente? Aglaia. Aglaia. Você fez um comentário relevantíssimo, e eu vou te dizer que esse ponto que você mencionou para mim, Aglaia, gente, se alguém puder colocar no chat, por favor, o artigo 156B, caput e incisos 1, 2 e 3, só, não coloca mais nada além disso, por favor, porque é muito grande. O comentário que a Aglaia fez é muito importante, para mim, é muito importante. Por quê? O que isto significa em outras palavras? O comitê gestor, que é esse grande protagonista, para mim, vai ser o grande protagonista da discussão das leis complementares. Obrigada, Paulo. O professor Paulo, do IBET de Goiânia, meu afilhado. O comitê gestor, ele vai ser, para mim, o grande protagonista desse nosso debate aqui, agora, eu já diria, durante o ano de 2024. Uma das funções, aqui o Paulo colocou o texto de lei aqui, uma das funções do comitê gestor, Paulo, você consegue colocar os outros dois? Você colocou aqui. Uma das funções do comitê gestor
é exatamente, Aglaia, servir como um banco. Uma das 3 funções dele, nos termos desse dispositivo que o Paulo nos trouxe, é atuar como uma instituição, eu vou dizer assim, como uma espécie de banco, uma instituição bancária. E por que eu acho fundamental isso? E vejam vocês, é que eu estou colocando, até compartilhando aqui na tela já, só para todo mundo, para ficar mais fácil para quem nos acompanhar depois. Esse dispositivo, vejam, ele diz que uma das funções do comitê gestor vai ser o inciso 2º, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação para os 3 entes públicos de direito interno, né, 2, 3, porque eu estou falando aqui do Distrito Federal, durante essa operacionalização do IBS. E por que eu acho genial esse ponto aqui, esse momento, essa decisão do Legislativo? Porque o dinheiro do tributo só vai entrar para os cofres públicos quando ele puder gastar aquele dinheiro, quando o dinheiro for do ente público. Que a gente resolve, para mim, um dos grandes problemas que a gente vive hoje em dia, que é o dinheiro do tributo entra para o bolso dos cofres públicos, o ente público tem disponibilidade sobre aquele dinheiro, e depois, para ele tirar e devolver para o contribuinte, a gente sabe que os entraves são infinitamente maiores, né? Então, esta função do inciso 2º aqui do 156B, eu acho que foi, assim, uma limitação, um golpe de mestre do Legislativo, porque durante essa cadeia, até o produto chegar na mão do consumidor final, que aí a gente vai saber aonde está domiciliado o consumidor, eu vou chamar de consumidor final, mas não é nem correto usar esse termo mais consumidor final, aonde o consumidor estará sediado, e aí o dinheiro vai para o ente público. Aqui, Léo, veja que a gente cruza a discussão com essa cadeia do pagar, não pagar, do creditamento, de onde começa a cadeia da exportação. Para eu saber onde começa, aquele adquirente, ele é consumidor ou ele usa aquele bem, aquele insumo no processo produtivo? Tá vendo? Vocês percebem a interconexão desses pontos em que nós estamos aqui tratando? Sim. Então, aonde começa? Porque olha como é relevante eu saber aonde começa a cadeia da exportação, ou a cadeia da importação para uma importação de industrialização no Brasil e remessa posterior, né, e venda posterior na sequência. Porque esse dinheiro, ele não pode entrar no comitê gestor, sair para o ente público e depois ser devolvido pelo ente público. Então, uma das funções primordiais do comitê gestor é atuar como um banco desse dinheiro público. E o comitê gestor vai entregar o dinheiro para o ente público, vai entregar o dinheiro para o adquirente na compensação, vai fazer restituição. Então, ele tem uma função muito, muito relevante. Gente, eu vou fazer um último comentário aqui, e vou deixá-los à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu não vou seguir nos demais dispositivos para não correr. Eu acho que vale a pena a gente voltar na próxima semana a partir daqui, porque a gente não tem que cumprir nenhum cronograma aqui, né? A ideia é a gente bater no papo. Mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui. A gente falou um pouco sobre isso semana passada, uma provocação do Leonardo, uma indignação dele que não é do direito aqui, com as tretas que nós dos jurídicos fazemos com a nomenclatura. Você não usou esse termo treta, Léo, esse termo é meu, mas foi algo parecido, né? Vejam, aqui, olha, esse debate aqui, ele é um debate que eu penso, talvez, assim, talvez pelas minhas limitações, mas que ele já é um debate um pouco mais refinado sobre a estrutura do IVA dual. Percebam que aqui, alguém pode ler esse dispositivo de novo, com a cautela que ele merece ser lido? Tiago, volta aí nele para a gente, você está aí? Por gentileza?
Paulo Felipe. O 156, o inciso 8º, Isso, por favor. será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações, nas quais seja adquirente de bem material ou material, inclusive direito, ou de serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Por que, gente, eu vou fechar aqui hoje chamando a atenção desse ponto aqui para vocês? Tem um debate, uma fala muito valiosa, muito interessante do professor Chueri sobre esse dispositivo de lei aí. O que acontece? Aonde que eu quero chamar a atenção? No IVA, o contribuinte do IVA é o consumidor. Aquele que está no meio da cadeia, em nome do princípio da neutralidade, ele não deve pagar tributo. Aí, Léo, a grande briga, a grande argumentação jurídica para esses pontos que você trouxe é aquele que está no meio da cadeia, que ele é um fornecedor, que ele não é o consumidor do bem, consumidor no sentido de adquirir e usar para si, mas se ele usa aquilo ali, se está dentro do processo produtivo dele, aquele tributo, ele não é o contribuinte daquele tributo. Por isso que ele tem o direito de se creditar daquele valor que foi pago, que aumentou o custo ali do bem, certo? Então, aqui talvez a tecnia, uma grande discussão é esse termo primeiro aqui, contribuinte, dizem alguns que ele seria técnico, no que eu penso da mesma maneira, porque o imposto devido para eu compensar, só se compensa o tributo para aquele que está no meio da cadeia. Não se compensa o contribuinte que está na ponta, que vai adquirir o bem, vai consumir, que é o efetivo contribuinte. Essa é aquela mudança estrutural, até que eu brinco com a história do holofote, que sai do empresário e vai para o consumidor. Há um descompasso nesse texto de lei aqui. Por isso que aqui não é tão técnico, talvez, usarmos o termo contribuinte, porque o contribuinte não se compensa. Quem se compensa é aquele que está no meio da cadeia. Enfim, eu queria chamar a atenção desse ponto. Eu acho que, em razão do tempo, vale a pena nós pararmos por aqui e, na próxima semana, iniciarmos desse inciso 9º, que é um ponto também muito pesado para a gente aqui, né? E aí são vários dos reflexos, até agora quem trouxe alguns reflexos já foi o Leonardo aqui, do Comex aqui, sobre a integração em sua própria base de cálculo. Esse é um item 9º, viu, Léo, desse dispositivo de lei, que foi uma grande briga do que seria base de cálculo por dentro ou por fora, exclui, se excetua isso, se excetua aquilo. Então, eu acho que o contribuinte, né, o empresário, a sociedade ganhou e perdeu aí nesse dispositivo de lei. Gente, eu vou encerrar por aqui e vou ficar um pouco mais, se alguém quiser fazer algum questionamento, quiser bater um papo aqui, fiquem à vontade. Carol, você está aí. Oi, Thalita, tudo bem? Tudo bem. Eu até ia comentar sobre essa questão do contribuinte ali. Eu lembro que eu ouvi também uma discussão, acho que foi no MEF, em alguma dessas sessões que eram abertas, no sentido deles indicarem que deveria ser tudo sujeito passivo, a descrição ali, não contribuinte, para ficar mais homogêneo e não ficar nessa discussão se é o contribuinte mesmo, se é o responsável, quem que de fato tem que estar nessas figuras, né? Eu me lembro disso. Exatamente, é essa discussão. Me parece que o texto da PEC 110, do senador Rocha, ela foi mais técnica nesse sentido, mas isso não prevaleceu aqui na PEC 45 e a gente acabou, o texto final ficou nesse sentido, e eu acho que agora a gente vai fazer um esforço de argumentativo muito grande para tentar reconstruir
esse texto de uma forma mais técnica, porque contribuinte não se compensa. A não ser, Léo, eu vou pensar uma besteira aqui, técnica muito alta, a gente está gravando isso aqui, espero que isso não me comprometa para o futuro, hein, Léo? Mas a não ser que aqui a gente possa dizer que o contribuinte daquele que adquire o bem importado, que não vai ter como se compensar, que ele tem algum mecanismo de compensação para ele aqui, olha. Não sei o tamanho da besteira que eu estou falando e o que a gente poderia construir com esses arranjos aí, né? Não, eu não acho besteira, não. É um entendimento exato digamos assim, porque você diferencia empresas nas quais comercializam produtos importados e empresas nas quais internalizam, que é o ativo fixo. Então, você tem duas modalidades, entendeu? Depende eu não acho besteira, não, acho pelo contrário. Eu acho que qualquer tipo de insumo para industrializar, insumo não, qualquer tipo de ativo fixo para industrialização, você está, de uma certa forma, gerando impostos para o país. Então, eu acho que eles sim deveriam ser desonerados. Entendeu? E aí, pode continuar, Léo, pode continuar. Quer dizer, tem um então, o que acontece? Hoje, se você pegar a legislação atual, vou te dar um exemplo simples. Robôs utilizados em indústrias. Eles hoje têm o seu imposto de importação isento pelo CAMEX. Você já não paga o imposto de importação, ele tinha uma alíquota e hoje ele é zerado. Por quê? Porque eles entendem que isso, de uma certa forma, está modernizando os parques fabris e, de uma certa forma, gerando imposto no país. Seja ele automatizado, pelo fato de ser robô e não ter mão de obra, mas, ao mesmo tempo, você está gerando produção no país, entendeu? Você está criando... Você está deixando de ser um país que exporta só matéria-prima e commodity para ser um país que começa a agregar valor dos produtos, entendeu? Léo, e olha, a gente vai falar disso aqui, talvez na próxima segunda até. Tem um dispositivo nesse mesmo artigo que nós estamos, Léo, mas ele está um pouco mais adiante, que ele trata especificamente da forma de desoneração da aquisição de bens de capital. É isso aí. E aí, então, assim, olha só, foi tão difícil, né, esse regramento constitucional, que ele vem assim, as possibilidades por meio de crédito integral e imediato, ou um diferimento, ou redução em 100%. Então, para não fechar a forma em que isso que aconteceria, a emenda constitucional trouxe essas três grandes possibilidades: crédito integral imediato, o que eu acho que seria formidável para a indústria brasileira, né, para o mercado nacional, um diferimento desse pagamento ou uma redução em 100%. Então, esse dispositivo ele é muito importante. E, lógico, a gente está aproveitando a oportunidade para tentar melhorar um pouco essa nossa grande desindustrialização, né? Esse ponto é muito sensível. Isso mostra que eles previram sim, então a gente está só antecipando conversas, mas na verdade, pelo menos, houve a previsão, né? Perfeito. Não, isso veio, e assim, foi um ponto muito, muito relevante. A gente só não sabe, então assim, foram três opções fantásticas, né, gente? Né, Léo? Olha só, crédito integral imediato, opção A. Opção B, diferimento do tributo, do pagamento, né? Ou redução em 100% das alíquotas do imposto. Qualquer um dos três é benéfico. Qualquer um dos três é benéfico. Então, assim, né? Eu pago e recebo de imediato aquele crédito, eu vou pagar lá na frente, ou eu não vou pagar, eu vou ter uma redução em 100%. A Receita Federal, na parte aduaneira, não sei se vocês têm ciência disso, mas eles estão trabalhando para poder efetuar o crédito de qualquer pagamento de impostos feitos a mais do que o necessário, já de imediato, sem a necessidade de não sei se você está sabendo disso. Eu não sei se isso vai ser também, até pela automatização que a Receita está entrando, esse gerenciamento de risco e tudo, eles estão, de uma certa forma, tendo mais facilidade de informação e podendo devolver, restituir ou creditar de uma maneira mais fácil, né? Não, o que eu vou falar? Quando a gente for falar desses regimes aduaneiros, gente, eu vou convidar a professora Elisiane Angelotti Meira, que é uma referência
uma referência assim absurda, né, nesses regimes, em toda essa tratativa para vir conversar com a gente. Ela trabalhou assim, ela trabalhou muito tempo, inclusive, na construção dessas regras aduaneiras. Então, quando a gente tiver o desenho da lei complementar e a gente chegar nesse ponto, que são os regimes tributários ali favorecidos, eu vou convidá-la, pedir para ela vir aqui, bater um papo com a gente. Eu acho que vai ser primordial. Mas, enfim, é isso. A gente. E tudo isso, todos esses pontos, são desenhos aí para a lei complementar, né? Que eu acho que passaremos o ano inteiro discutindo. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a apresentação e a gravação, 1h10, e voltamos.